Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E mandou Nabucodonosor ajuntar os sátrapas, os prefeitos e os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governadores das províncias, para que viessem à dedicação da imagem que Nabucodonosor havia levantado. Então os sátrapas, os prefeitos e os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governadores das províncias se ajuntaram para a dedicação da imagem que Nebucadnezzar havia levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor havia levantado. E o arauto apregoou em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole e de toda a sorte de música, vos prostrarás e adorareis a imagem de ouro que Nebucadnezzar, o rei, levantou. O rei, e qualquer que não se prostrar e não adorar, será lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante, ouvindo todos os povos o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a imagem de ouro que Nebucadnezzar, o rei, havia levantado. E alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus, e disseram a Nabucodonosor, o rei: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo o homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, na sua ira e no seu furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego. E foram trazidos estes homens diante do rei. E Nabucodonosor falou e disse-lhes: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a imagem que fiz, bem está. Mas, se não a adorardes, serás lançados no mesmo instante na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? E Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus a quem servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó rei, nos livrará. E se não, seja notório a ti, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e mudou-se o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e mandou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava acender. Que ordenou aos homens mais poderosos do seu exército que prendessem a Sadraque, Mesaque e Abednego, e os lançassem na fornalha de fogo ardente. E os homens foram presos, e vestidos com as suas roupas foram lançados na fornalha de fogo ardente. E como a ordem do rei era urgente, e a fornalha muito quente, as chamas do fogo mataram os homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados na fornalha de fogo ardente, e andavam no meio das chamas, louvando a Deus e bendizendo ao Senhor. E pondo-se em pé, Azarias orou e, abrindo a sua boca, no meio do fogo disse: Bendito és, Senhor Deus de nossos pais, e louvado e glorificado é o teu nome para sempre, porque tu és justo em tudo o que nos tem feito, e todas as nossas obras são verdadeiras, e retos os teus caminhos, e todos os teus juízos verdadeiros. E fizeste juízo verdadeiro em tudo o que nos tem sobrevindo, porque pecamos contra ti,
e não obedecemos aos teus mandamentos. E em tudo te tens sido fiel e nós pecamos contra ti, e não nos entregaste em perpétua mão por causa do teu nome, e não desamparaste a tua misericórdia para com os teus servos. E em primeiro lugar, te damos graças, ó Senhor, Deus de nossos pais, e te louvamos, e glorificamos o teu nome. Mas em verdade te rogamos, ó Senhor, que nos salves, e nos livres da fornalha de fogo ardente, e da mão dos caldeus. E agora, ó Senhor, não nos desampares até que nos livres e nos salves e nos tires desta angústia. E pondo-se em pé, os três no meio do fogo, foram louvando a Deus e bendizendo ao Senhor. Nabucodonosor glorificou ao Senhor dos Exércitos,